Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Mendes. Hoje eu estou na casa da vereadora Tânia Bastos, bater um papo com a Tânia, né? Tem muitas demandas, muitas perguntas da população e, é claro, eu aproveitei, né? Também já tomei um café com ela e a gente está dentro também dos 450 anos da ilha e a gente está fazendo entrevistas, perguntas para músicos, artistas, compositores, personalidades. E hoje é a vez da vereadora, né? Tânia Bastos. Vocês vão saber um pouco da origem dela, dos projetos que ela tá vendo lá na Câmara Municipal do Rio, né? Muitas demandas, né? Algumas críticas, para poder também ela poder responder através da rede social e você, é claro, cidadão, poder ter umas respostas. Tânia, vamos falar, Tânia Cristina Magalhães Bastos Silva, sua origem, Tânia, tudo bem? Tudo bem? Olá, amigos do Facebook, do meu amigo Marcelo Mendes. Primeiro quero parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem desenvolvendo aqui na Ilha do Governador. Obrigada pela entrevista. Na verdade, eu vim lá de Sergipe, Aracaju. O pessoal diz que Aracaju é o quintal da Bahia. Mas eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com 6 anos de idade e vim morar diretamente aqui na Ilha do Governador. A princípio, minha primeira residência foi ali em frente mesmo à Vila Olímpica, na comunidade ali do Mugiúgue, Nossa Senhora das Graças, né? E depois de lá, eu com meus irmãos e a minha mãe, fomos morar aqui pertinho da igreja São José do Operário, ali na rua Henrique Barbosa de Amorim, no Jardim Guanabara. Morei lá até mais ou menos no período em que saí de casa para casar. Aí, depois, ao casar, morei ali no Guarabu, pertinho da Escola Holanda. A minha origem é de origem humilde, né? Eu estudei em todos os colégios públicos na Ilha do Governador, concluí minha faculdade, Marcelo, fiz pedagogia. Então, eu escolhi o bairro da Ilha para fazer minha trajetória. Minha trajetória não só no trabalho, mas toda a minha vida particular. Por que o Conselho Tutelar aqui da ilha ainda não foi instalado nesse ano de 2017, Tânia? Qual foi o problema até agora? Marcelo, muito tempo, né, se esperava um Conselho Tutelar aqui na Ilha do Governador. Eu fui conselheira tutelar em 1999, eu fui eleita com os votos dos meus amigos que moram ainda, né? Alguns moram, outros já saíram, lá no Guarabu. Além de mim, o Guarabu elegeu 2 conselheiros, que foi o Osmar, que hoje trabalha numa instituição de organização social. O Osmar era presidente da Associação de Moradores do Guarabu. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Osmar e para sua esposa, Karina. E lá nós conseguimos essa eleição, eu fui eleita com 300 e poucos votos. Durante esse período todo, a gente sabe que existe um Conselho Nacional da Criança e do Adolescente e que fez uma exigência para todos os municípios, esse Conselho Nacional, porque nós precisamos ter um número suficiente de habitantes, né, proporcional a esse número é proporcional também ao número de conselhos. E a Ilha do Governador ficou, então, determinada pelo Conselho Nacional, até por conta do número de habitantes que nós temos aqui, que deveria também ter o Conselho. E quando eu fui conselheira tutelar em 1999, eu concluí até 2001. E depois, logo em seguida, eu fui para a Secretaria de Assistência Social, ser coordenadora de área. Então, assim, desde aquela época, a demanda da Ilha do Governador era muito grande. E como o Conselho Tutelar, que nós chamávamos, né, de Conselho de Ramos, que era situado na Rua Professor Lacê, hoje já não está mais lá, nós pegávamos toda a área de abrangência, desde Parada de Lucas, Vigário Geral, até aqui na altura de Bom Sucesso. Então, assim, a demanda da ilha era muito grande, como eu acabei de citar. E a gente precisava realmente instalar um conselho. Durante esse tempo todo, né, durante esses anos todos, de lá para cá, nós estávamos sempre tentando, pedindo
ao executivo, porque é dele, né, a proposta, né? Ele que implanta o conselho. Então, por várias vezes foi feito pedidos, foi feita indicações legislativas, assim quando eu assumi em 2009 na Câmara Municipal, mas até então não houve interesse do executivo de implantar esse conselho. Pois bem, 2017 chegou com um novo gestor e nós tentamos então pelo menos viabilizar o espaço, até porque em 2016 já havia um espaço garantido aqui, mas inclusive até foi proposto, né, a proposta foi indicada pelo prefeito da Aeronáutica. E o prefeito da Aeronáutica, o coronel, indicou um espaço, mas demoraram muito para instalar o Conselho Tutelar nesse espaço em 2016. E aí, o que aconteceu? Mas qual foi o espaço que ele indicou? Ele indicou uma residência. Aqui na ilha mesmo? Aqui na ilha mesmo, tem... lá próximo à base aérea ali, entre o Siri do Galeão, ali na antiga, né, a lavanderia, enfim. Entendi. E por que não foi lá? Pois é, mas não houve interesse do gestor anterior. Entendi. Não houve interesse dele e nem dos que estavam por aqui, né? Mesmo que, além da boa vontade do prefeito da Aeronáutica e também da boa vontade do subprefeito da época, que era o Fábio, que estava aqui. O Fábio correu atrás também, tentou diversas vezes, pediu reuniões com certeza ao prefeito, né, ex-prefeito Eduardo Paes, e até então ninguém cogitou, né, ninguém conseguiu resolver nada, porque não dependia apenas do interesse do Fábio, dependia do interesse do prefeito, que é o principal. Entendi. Pois bem, o prefeito não quis colocar, né, ele não teve interesse e passaram-se durante praticamente um ano, mais ou menos, né? Passou um ano, mais ou menos isso, ou meses, e não houve nenhum pedido, né? Depois disso. O prefeito saiu, né? Melhor, desculpa, houve o pedido, mas não houve interesse de implantar o conselho. Entendi. O prefeito foi embora. Entrou outro prefeito, que hoje é o Crivella. E o que aconteceu? Eu estive com ele, estive com o chefe de gabinete dele, que é o Ailton, falei sobre a proposta e procurei, logo em seguida, o nosso prefeito daqui da Aeronáutica, Coronel Mauro. O coronel tinha dito que, no momento, aquele espaço já não existia mais, já teve uma outra proposta, até por conta da demora, né? E ofereceu um segundo espaço. Esse segundo espaço que ele ofereceu, que inclusive é muito grande, é muito bom, mas além disso, né, por conta de... é muito distante também, porque fica lá na Estrada do Galeão. Então as pessoas para irem até lá precisariam pegar conduções, gastar dinheiro, tem que pegar uma condução, teria que, enfim. E a princípio nós havíamos conversado com ele que a Guarda Municipal ela precisava de um outro espaço, porque até então a Guarda Municipal ela fica ali bem na altura da entrada da ilha e ela está emprestada. O lugar que está a Guarda Municipal hoje é emprestado pela Rio Galeão. E pela estrutura toda física desse equipamento que o coronel pensou em doar, que a casa, que seria o conselho, era muito mais aconchegante, era uma coisa menor, né? Enfim. E nós então pedimos para que ele cedesse esse espaço grande, enorme, né, que tem lá na Estrada do Galeão, para instalar a 12ª Inspetoria da Guarda Municipal. Até porque a prefeitura já estava conversando com o prefeito para que ele cedesse o equipamento público próprio para instalar o nosso conselho, que aí surgiu ali no Cocotá, né? Melhor, desculpa, no Tauá, sentido, né? Passando pelo Cocotá. Ali era o quê? Aquele prédio ali? Era a IRLF, que hoje a sigla mudou, é Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, né? Então, aquele espaço dessa coordenadoria, até porque eles precisaram enxugar muito a máquina por conta, né, infelizmente, do grande
de uma grande, do déficit muito grande, né, que aconteceu na prefeitura, eles pegaram, né, esse equipamento e ficou ali vulnerável. E o que eu fiz? Eu falei, bom, já que existe um equipamento público próprio, onde pode ser instalado o conselho, porque o lugar fica mais próximo, fica dentro da Ilha do Governador, as pessoas podem até pegar uma condução, mas ali circulam vários, né? Não, entendi. Kombi, van, isso, né? Vários ônibus. veículos. Ali circula vários veículos. Muito veículos. Mas esse ano, assim, o conselho, ele foi inaugurado ali ou ainda vai ser inaugurado? Aí o que aconteceu? Com esse espaço público, o que a prefeitura entendeu? Cedeu para colocar o conselho. Então, de imediato, nós conseguimos com algumas pessoas aqui da ilha, inclusive um pintor que é muito famoso aqui na ilha, é um rapaz, né, enfim, que faz várias atividades aí, várias faixas, várias artes, né, não só pinta, mas ele faz muitas artes, enfim. Eu pedi para que ele doasse ali e fizesse uma pintura para nós garantirmos logo o espaço. Porque você sabe que na ilha como marcar é que é. Ponto, né? Para marcar o ponto. Você sabe como é que as coisas são, né, no governo, né, como um todo, né? Às vezes você, né, digamos, pega um equipamento aqui, daqui a pouco vai precisar para uma outra demanda e dá prioridade para aquela demanda. Então, para nós conseguirmos garantir isso, o que nós fizemos? Pedimos para que ele se colocasse à disposição, e foi o que ele fez. Então ele fez a pintura para garantir o espaço. Bom, vamos agora atrás de quê? Da instalação. Do funcionamento. E aí, no caso, é para né? funcionar. Sim, sim. Só que aí, exatamente nesse período, Marcelo, nós nos deparamos, infelizmente, né, com a lei de responsabilidade fiscal. O que significa isso? A prefeitura hoje, né, até 2017, tem um teto que já está praticamente esgotado. O orçamento, né? Dentro do orçamento da prefeitura, ele não pode fazer contratações de pessoal mais. Entendi. E o conselho tutelar, para ser instalado, tem que ser criado esses cargos. Ele tem que colocar os cargos dos 5 conselheiros. Entendi. Esses 5 Eles conselheiros têm um salário. Então tem toda uma estrutura. Sim, que é um DAS, né, que eles chamam na prefeitura. Ele tem um cargo de confiança, que é o DAS, e eles são nomeados. Essa nomeação, ela ficou prejudicada por conta da lei de responsabilidade fiscal. Se a prefeitura tiver que nomear hoje alguém, ela vai ter que exonerar. Então, como os cargos são específicos para o conselho, ele não pode ser instalado porque, infelizmente, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município já sinalizou para a prefeitura que ele está no vermelho. Ele não pode mais contratar e nem criar cargos nesse sentido. Ele pode exonerar e pode nomear os cargos existentes, mas outros não podem, né? Então, por conta disso, ficou comprometido. E assim, fui várias vezes até o prefeito. O prefeito é super solícito. Até, né, do meu partido também. Eu conheço há mais de 15 anos. Para você ter uma ideia do tamanho do nosso relacionamento, ele me escolheu para ser a suplente dele no Senado. Então, hoje eu sou a primeira suplente no Senado. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma intimidade de amizade, frequenta a casa dele. Então, jamais ele não faria, né, porque a Tânia Bastos, enfim, ou qualquer motivo. Ele, com certeza, tentou se desdobrar ao máximo, só que quando surgiu esse problema, e foi exatamente nesse período, infelizmente, nós não conseguimos, porque teria que estar criando esses cargos. E aí a gente acabou tendo problemas. Enfim, nós temos certeza, e eu tenho aqui uma fé muito grande de que 2018 será diferente. A gente vai conseguir sair desse vermelho. Eu sei que a prefeitura ainda, né, carregando muitos problemas, né, da gestão anterior, mas bola para frente. O que a gente vai ter que fazer agora é tentar ajustar cada vez mais e atender essa grande demanda na Ilha do Governador que, infelizmente, não conseguimos, né? E a gente tem aí uma dedicação enorme em cima da abertura do Conselho Tutelar. Algumas pessoas me perguntaram por que vocês não pegam o pessoal, alguns conselheiros que estão aí lá de Bom Sucesso e coloca, né, 2 vezes para poder dar plantão. Não pode. O Ministério Público não aceita isso.
O Ministério Público não aceita. Então, assim, se é para instalar o conselho, é para vir com todas para ser atendido todas as demandas. Entendi. Tem que ter a questão da organização que vai administrar a parte administrativa, que tem que ter, a compra de material, essas coisas. Na verdade, Tânia, assim, tem que contratar pessoas, tem que fazer planilha de orçamento, de salário, né? E a prefeitura, no momento, não pode. Mas 2018, a Ilha do Governador vai poder bater palma e falar assim, nós temos o nosso conselho, 2018 tem essa chance, tem essa notícia boa, né? Porque Marcelo, é importantíssimo, né? Tudo vai depender, né, dessas arrecadações que a partir de janeiro, fevereiro, enfim, irão começar. Qualquer coisa para o segundo semestre também tudo vai ser. depender disso. Entendi. Tudo depende disso. Tudo depende do orçamento da prefeitura. Entendi. Eu, como parlamentar, já abri uma rubrica. O que significa isso? Eu já sinalizei, dentro do orçamento de 2018, um valor específico para o Conselho Tutelar. Isso significa o quê? É uma abertura de crédito, vamos colocar assim. Prefeito, existe uma abertura de crédito aqui dentro do orçamento de 2018 para que o senhor venha abrir um Conselho Tutelar na ilha. Essa abertura de crédito fica sinalizada para ele. Não é que ele vai gastar o valor que eu destinei, né, naquilo, até porque é bem maior, né, porque foi um valor irrisório, mas é só para você abrir o crédito e dizer, existe essa demanda, o senhor precisa fazer. Entendeu? Sim. Então, isso foi feito pela Câmara, aprovado também pelos 51 vereadores, através de uma indicação minha. Então, assim, hoje a gente sinaliza para o prefeito, mais uma vez, que em 2018 ele precisa abrir esse Conselho Tutelar. Agora, vai abrir? Eu faço votos que sim, e eu tenho quase certeza, né, se Deus quiser, e que muitas coisas irão mudar na vida de muita gente, na vida do cidadão carioca, na vida do cidadão insulano, e a gente precisa realmente acreditar de que 2018 será bem melhor que 2017. Não, com certeza, né? E vamos torcer mesmo, porque a demanda, né, da população do Conselho Tutelar, já falei com a vereadora aqui, as pessoas precisam para ontem, e com certeza o prefeito, né, vai atender a população da ilha. Vamos falar agora de outro assunto polêmico também, né? Sobre a importância para você, Tânia Bastos, vereadora, qual a importância de uma maternidade na ilha e por que a ilha ainda não tem uma maternidade? Por quê? É uma polêmica muito grande também, Marcelo. Muito. Mas veja bem, a ilha perdeu muito. Hoje nós não temos nem maternidade particular e nem pública. A única maternidade particular, que inclusive a minha filha, na época, né, quando eu tive a minha filha em 1992, hoje não tem nenhuma maternidade. Então, a necessidade é muito grande. A mais próxima é a de Bom Sucesso, que também é federal, mas atende por uma demanda meio complexa, né? Se a grávida tiver, enfim, com algum problema muito grave, né? Que é aquela gravidez de risco, é a maternidade que nós temos aqui, mais próximo da Ilha do Governador, que é a de Bom Sucesso. Fora isso, Marcelo, nós temos a Ana Maria Amélia Buarque de Holanda, né? Que é longe, lá no centro da cidade. Tem a Fernando Magalhães, enfim, todas elas longe da Ilha do Governador. Foi feito aqui um debate público e essa luta pela maternidade na Ilha do Governador não é de agora. As pessoas dizem assim, tem uma frente aí em busca né, na luta, enfim, na busca para que a maternidade seja aberta. Eu acredito que não tem uma pessoa que mais brigou pela maternidade que não seja, né, eu posso aqui te garantir, Tânia Bastos. Junto com algumas pessoas, mulheres, guerreiras, que também fazem a mesma coisa. Tá? Eu quero citar aqui o nome da Flávia. Né? A Flávia, uma pessoa que o tempo todo ela brigou pela maternidade da ilha. Fez alguns abaixos-assinados, inclusive a própria Flávia, junto com a Márcia, elas fizeram um abaixo-assinado até mesmo para que a clínica da família ali do Cocotá não fosse logo na frente, onde estavam querendo propor. Iam tirar ali os parquinhos, né, que existem hoje ali no Cocotá. Não sei por qual foi o motivo, enfim, que a prefeitura queria de qualquer jeito, né, na época, colocar
essa clínica da família bem de frente para a rua, e a Flávia, junto com a Márcia, fizeram um abaixo-assinado e conseguiram fazer com que essa clínica da família fosse colocada no lugar onde hoje ela está. Sim. Mas, pois bem, a nossa luta não é de agora. Quando nós soubemos que a clínica que a maternidade na ilha ia fechar, nós fizemos um abaixo-assinado e colhemos 5.000 assinaturas. Na época nós convocamos, na verdade, nós convocamos o ex, né, secretário de saúde, que era o Hans Domer, e o Hans, ele chegava lá de uma forma muito incisiva, dizendo o seguinte: não existe demanda na ilha, não, vocês estão equivocados, os vereadores têm que entender que a Ilha do Governador não há necessidade de uma maternidade, enfim. E aí a briga foi feia. Foi feia não só com a Tânia Bastos, mas com todos os vereadores da Câmara, porque a exigência dos vereadores é que permanecesse. Mas por que houve essa exigência? Porque, na época, os dois vereadores do bairro, né, Jorge Pereira, que na época era o vereador, e a Tânia Bastos, lutaram por isso, brigamos, né? Só que depois desse período, o prefeito da cidade, o ex-prefeito dessa cidade, ele não quis mais dar andamento. Mas por qual motivo, Tânia? Ora, uma vez foi feita uma reunião com o Conselho Distrital e disseram, dentro dessa reunião, isso foi chegado para a gente. Tanto é que na Câmara nós fizemos uma discussão tremenda em cima disso também. Eu e o vereador que era da Comissão da Saúde, a Comissão Permanente de Saúde. Ele disseram o seguinte: nós daqui, o Conselho Distrital de Saúde disse, não há necessidade de ter maternidade na ilha. Isso foi o Conselho Distrital que comentou. Isso foi falado em plena reunião e numa discussão. E aí nós ficamos, mas como o Conselho Distrital diz uma coisa dessa? A Ilha do Governador é um bairro ímpar, né? Nós temos nossos problemas infelizmente, né, de trânsito, enfim, uma entrada e uma saída. Se houver qualquer problema na saída da ilha, um acidente, para a Ilha do Governador toda. Como é que a grávida vai ter esse neném? Enfim. E aí começamos a brigar, a discutir em cima disso. Fizemos algumas manifestações, inclusive eu participei de uma delas, que era Maternidade na Ilha Já, onde a Flávia encabeçou junto com a Márcia e eu. Elas deram entrevista, eu pedi para não aparecer. Não aparecer porque eu achava que não haveria necessidade de estar ali botando a minha cara. Estava ali gritando junto com elas, mas na hora da entrevista eu falei, não, é importante não o político falar, mas sim, a sociedade né, civil organizada que está sendo representada aqui. E foi o que aconteceu. Elas deram entrevista, reclamaram, enfim. E logo em seguida, nesse período todo que aconteceu, né, a gente ficou brigando, sendo que, infelizmente, o ex-prefeito achou por bem dar prioridade a um programa chamado Cegonha Carioca. Pra você ter uma ideia, esse valor que eles recebem, a prefeitura recebe para gerenciar o Cegonha Carioca, está aproximadamente em 7 milhões e pouco. 7 milhões e 200 e poucos, entendeu? Mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, a gente não entende, né? Ou talvez a gente entenda. Mas um valor de 7 milhões é um valor bastante. Mas como é que está considerável, esse projeto, né? Considerável. Ele ainda funciona, não funciona, parou? O Cegonha Carioca permanece na Ilha do Governador. Aonde? E isso, ele funciona, a ambulância do Cegonha Carioca fica instalada dentro do Paulino Werneck. Eles fazem o atendimento, tá? Quando a grávida está em trabalho de parto, sente as dores, eles pegam a grávida e levam até essas duas clínicas mais próximas que eu te falei, próximas entre aspas, né? Ana Maria Amélia Buarque de Holanda e a outra que é a Fernando Magalhães. Eu pergunto isso por quê? Porque já chegou a mim que muitas mulheres grávidas, antigamente elas iam para o Paulino Werneck, né? Quando tinha, né? E aí o que acontece? Depois que não teve mais a maternidade, né? Elas não podem ir para fora da ilha, porque como elas moram em comunidade carente, elas não têm dinheiro da passagem, né? E então o Cegonha Carioca, ele pega a pessoa na casa. Mas tem onde, como essas mulheres de comunidade, elas vão saber? Elas têm o telefone, porque todas as mulheres grávidas que fazem o pré-natal, obviamente, esses acompanhamentos que são muito importantes para a saúde do bebê e da própria mãe, né, da gestante,
Eles dão todas as informações, elas têm as informações e elas ligam no momento em que estão em trabalho de parto, que elas sentem já as dores, né, das contrações. Isso aí é realizado. Sendo que eu já recebi diversas reclamações e já questionei, né, na época era o ex-secretário de saúde, por conta de que às vezes a criança, ela não vai dizer para a mãe o horário que ela quer nascer. A mãe não vai saber o horário. Se é parto normal, acontece qualquer dia, qualquer hora. Sim. E como o projeto Cegonha Carioca, né, existe uma deficiência, né, elas diziam isso pra gente. Por quê? Porque quando elas ligavam, digamos, é madrugada, aí a ambulância e o próprio motorista dizia assim, como é que eu vou subir a comunidade? Como é que eu vou pegar minha ambulância, sair para poder subir uma comunidade? É perigoso para mim, é risco. Então, muitas delas, às vezes, já aconteceu isso em algumas comunidades, que inclusive eu pedi uma vez para um assessor meu ir buscar essa senhora. Eu disse para ela assim, você aguarda que eu vou pedir uma pessoa para te levar. Entendi. Pelo menos para você descer e eu te levar até o hospital de emergência, que no caso é o mais próximo, era aqui o Evandro Freire, que por sinal, vez ou outra, Marcelo, tem feito até partos lá, tá? É mesmo? Tem feito partos lá. Por conta desse problema de não conseguir E a chegar. mulher de comunidade que não tem acesso a esse programa, que não conhece e por acaso está grávida, não tem dinheiro de passagem para esse local. Como é que ela faz? Onde ela tem essa informação? Então, o que acontece? Como eu estou te dizendo, como ela, né, pensa na saúde dela, essa mulher, pensa na saúde, pensa não só dela, mas como também no filho, Marcelo, todas elas são atendidas. Agora, aquelas que não são atendidas, sim, ela vai correr para qualquer hospital de emergência. Porque eles são obrigados a atender. No caso seria o Evandro Freire. Como diversas vezes o diretor uma vez conversou comigo, né, o ano passado isso, ele dizia, o ano passado não, foi esse ano ainda, 2016, início de 2016, ele dizia assim para mim, Tânia, nós pegamos grávidas aqui, do vizinho, né, colocar dentro do carro e levar, né? Olha, tá entrando trabalho de parto, vamos levar. E chegava aqui e nós tínhamos que atender, para fazer o quê? Claro. Então, assim, hoje, mais uma vez, a gente, por conta desse problema todo de grana, né, que a prefeitura enfrentou, infelizmente, com a crise, com tudo, ficou determinado, tá, dentro do plano estratégico, uma maternidade para a Ilha do Governador. A princípio, Marcelo, eles haviam colocado um centro de parto, que eu sou contra o centro de parto. Eu acho que tem que ter uma maternidade. Não tem que ter só centro de parto normal, tem que ter uma maternidade. Porque tem que ter... Se aqui na Ilha do Governador, que temos mais de 300 mil habitantes, né? Enfim, uma demanda enorme que nós temos aqui de atendimento. Tem que ter mesmo. Não pode ser um só centro de parto normal, até porque tem coisas aí que a gente sabe que não é bem da forma que está no papel, né? A teoria é muito, muito diferente da prática desses centros de parto normal. Vereadora, para 2018, qual a perspectiva de uma maternidade na ilha? Olha, é a mesma demanda que eu tô... Tem que perguntar. Não, tá certo. E assim, a demanda é muito forte, é muito, né? Existe uma a população pede, existe um apelo, muito, né? Existe um apelo da população enorme. Mas eu também acredito que melhorando, né, toda essa estrutura de orçamento na prefeitura, a gente vai com certeza ter essa reabertura da maternidade. E mais uma vez, volto a te falar, abri também uma rubrica, quer dizer, sinalizei para a prefeitura de novo, Marcelo, porque isso eu faço todos os anos, não é só agora não. Quem conhece, quem sabe como funciona uma Câmara Municipal, e mesmo as pessoas também que não sabem, eu vou explicar. Todo ano, finalzinho de ano, praticamente até a primeira quinzena de dezembro, esse ano que foi um pouco mais para frente, né, até dia 22, nós trabalhamos, nós votamos, a gente vota todo ano o orçamento para o ano seguinte. E eu coloquei, mais uma vez, uma verba carimbada, destinada para a maternidade na ilha. Eu faço votos que em 2018 nós consigamos realmente reabrir isso, tá? A demanda, né, já estivemos, hoje temos uma comissão especial, onde eu sou a relatora, tá?
O presidente é o vereador Paulo Pinheiro, que é da Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde. Nós estivemos no Paulino Werneck, conversamos com a coordenadora, hoje a coordenadora é a doutora Olga, conversamos com ela, inclusive, para você ter uma ideia, o espaço da maternidade está lá, exclusivo. A sala totalmente vazia, sem os leitos, sem nada, mas ainda existem. Entendi. As salas estão lá ainda. Quer dizer, olha só o desperdício. Um absurdo isso. Um absurdo, né? Mas vamos torcer, né? Torcer porque, assim, é uma demanda, a população da ilha, né, já faz muito tempo que precisa de uma maternidade, vereadora, precisa muito. Fazer uma outra pergunta também sobre agora clínicas da família, né? Clínica das famílias. As clínicas das famílias estão tendo várias críticas, demandas do seu funcionamento, mas vamos fazer a minha pergunta é sobre a clínica da família do Cocotá, né, que cortou-se a luz e está funcionando no gerador. Tem solução para isso? Qual seria a solução? Olha, a Câmara aprovou um projeto que eu posso dizer que para a gente, para mim, né, enquanto parlamentar, eu errei, que foi a votação para essas clínicas da família, enfim, em alguns hospitais novos, serem administrados pelas OS. Tá? Hoje, nós estamos nas mãos dos presidentes dessas OS. Hoje, nós estamos nas mãos deles. Mais uma vez, a gente vê aí o governo do Estado sem pagar os seus funcionários, né, diversos funcionários sem pagamento, mas você observa que, mesmo precariamente, os hospitais do governo do Estado estão funcionando. E eles estão há mais de 2 meses sem receber. Nem 13º receberam. Então, eu acho que existe um comprometimento muito... Eu acho não, tenho certeza. E eu bato palmas para esses servidores, né, do Estado, que, mesmo com tanta dificuldade, Marcelo, estão lá fazendo um atendimento. Mesmo com tanta dificuldade que estão enfrentando, de salário, estão ali atendendo as pessoas. Isso significa, Marcelo, que nós temos pessoas, sabe, profissionais, e que estão ali por amor. Pelo amor, né, pela profissão mesmo. E também, né, amor à profissão. E uma dificuldade, né, Tânia, também, né? Amor Natal, à profissão. Sem receber, Sem né? receber. Então, eu, assim, faço aqui uma ressalva e aplaudo de pé esses profissionais do governo do Estado, que mesmo sem salário, mesmo sem 13º, eles estão lá, não largando o seu uniforme, tá? E atendendo a população. Eu quero fazer essa ressalva. Por que eu estou fazendo essa ressalva? E eu volto aqui rapidamente numa retrospectiva rápida. A Câmara aprovou esse projeto para que as clínicas da família e os hospitais novos fossem administrados pelas organizações sociais. Hoje, nós estamos nas mãos deles. Hoje, mas não pode quebrar contrato, deles. Fazer uma licitação para quem não está prestando o serviço correto para a população? Olha, a prefeitura, mais uma vez como estou te dizendo aqui, teve um ano de 2017 muito ruim. Eu não quero culpar ninguém. Eu não vou dizer das contas que ficaram para pagar e nem quero dizer dos valores que foram apagados do sistema da prefeitura no momento em que o gestor atual entrou. Não quero entrar nesse mérito, porque já está aos 4 cantos, já foram ditos. Isso tudo já está no Ministério Público, inclusive o próprio TCM também já tem um relatório sobre isso. Nós hoje, nós, né, que eu digo prefeitura, enfim, governo, Câmara, a própria Câmara também foi atingida, mas enfim, a crise pegou todo mundo, não resta dúvida. Mas existem profissionais e profissionais, né? Eu sei que as pessoas estão passando por necessidades, eu entendo, tá? Mas a prefeitura chegou a atrasar alguns salários, repassar melhor, né? Não foi nem atrasar salário, foi repassar a verba. Atrasou um pouco em alguns determinados setores e em outros setores ela conseguiu manter, tá? Teve realmente esse problema, a gente está enfrentando ainda, porque 2017 ainda não acabou, tá?
Mas eu acho o seguinte, que a gente precisa entender que, mesmo com toda a dificuldade, né, algumas clínicas da família não pararam, algumas clínicas da família deram continuidade, tá? Com o valor, com o percentual que foi repassado, Marcelo, eles preferiram pagar alguns encargos, ao invés de pagar o próprio salário do servidor, do funcionário da OAS, tá? E a gente entende o seguinte, que precisa mudar. Eu acho que a gestão está muito complexa, né? A clínica da família é de excelência. A Câmara de Vereadores colocou nos cofres públicos em 2016 aproximadamente 270 milhões. Para o funcionamento da clínica da família? Sim. No ano de 2016, né? Sim. Então, assim, nós pegamos o valor da Câmara e destinamos direto para a clínica da família, né, que foi no caso a saúde, e foi, então, aberto várias clínicas da família. Só que esse planejamento não foi orçado para 2017. Não foi empenhado o dinheiro, foi isso? Não. Não teve empenho? Não teve empenho. Abriu-se, né, várias clínicas durante um período eleitoral, então, diga-se de passagem. Então, em 2017 faltaria dinheiro. Só que não houve o empenho de valores para essas clínicas. E aí foi o problema. Dentro do Cocotá, a clínica da família, ela foi inaugurada com um gerador. E isso está dentro do contrato também dessa OS. E o que aconteceu? Infelizmente, por que gerador, Tânia? Por que a Light não foi lá? Porque simplesmente a prefeitura não pagou isso desde 2016. Agora que estão começando a pagar parcelada essa dívida, porque a dívida não é de 1 milhão, a dívida não é de 2 milhões. A dívida é muito mais do que isso, Marcelo. É para mais de 10 milhões. Porque a população que sofre no final de tudo isso. Então, né? Essa dívida, a prefeitura, em 2016, não pagou a Light, não pagava. E aí, o superintendente da Light pensou o seguinte: eu vou ficar toda hora aqui trabalhando para a prefeitura, instalando os relógios, enfim. Enquanto isso, eles estão me devendo milhões. Não, eles vão ter que primeiro me pagar. Aí cortou. Paga. Não, a questão do porta-luz foi uma outra situação. A prefeitura demorou a repassar a verba para a OS. Isso em que ano? 2020? Agora, 2017. A prefeitura demorou a passar essa verba, porque é aquilo, né? O cobertor está curto. Então você vai tentando ajustar. Uma hora eu pago aqui alguma coisa, é igual na sua casa. Né? Sim, igual claro. na sua casa. Você tem a tua conta de luz, tem que pagar a tua conta de água. Né? Quem mora de aluguel tem que dar prioridades. Por que eu tenho que dar prioridades? Não pagou, corta. Por que eu tenho que pagar prioridade? Às vezes você acaba não pagando a sua conta de telefone móvel porque você precisa pagar teu aluguel. Comprar o gás, né? Comprar um gás, porque senão você sobrevive. Entendi. Então existem essas prioridades que, infelizmente, mais uma vez eu te falo, a crise pegou todo mundo de surpresa. Né? E aí, o que aconteceu? A clínica da família do Cocotá, ela tem um contrato com essa OS, quando em 2016 ela foi aberta, mas o gerador estava dentro do contrato. Como o prefeito atual demorou, eu digo prefeito atual, tem o secretário de saúde, enfim, tem tudo isso, secretário de fazenda, né? Vamos botar no conjunto, né? A prefeitura não repassou a verba para a OS que administra. E com esse atraso, obviamente que existe uma empresa, né, que fornece o gerador, não foi paga. E o que ela fez? Vou cortar. Então foi isso. Agora, tudo isso, Marcelo, não deveria ser feito, né, não aconteceria se em 2016... fosse empenhado o dinheiro. Não. A questão do gerador foi por conta da Light. Sim. Então, se a Light tivesse sido paga em 2016... Entendi. E em 2017 não tivesse essa dívida enorme que está sendo até hoje, aos poucos sendo pagas, né? Essa dívida sendo paga, porque hoje a prefeitura está devendo um pouco menos, mas não está devendo a Light. E a Light diz assim: eu só vou colocar, porque não é só aqui na ilha não, tá? Outras clínicas também estão trabalhando da mesma forma. Eu só vou colocar o relógio nessas clínicas, eu só vou trabalhar da forma que vocês me pagarem.
Não me pagou, eu não coloco. Então, como ainda está sendo ainda paga, Entendi. a prefeitura ainda está devendo a Light, infelizmente, deixou, entendeu, de fazer o serviço dela. Está errado? Não está errado, Marcelo. Não está errado. Se você tem um serviço e você não paga, infelizmente, corta. Então foi por causa disso. Entendi. Entendeu? Mas vamos torcer para que 2018 isso seja resolvido também. O tempo da gente está curto. Vamos lá. Vamos agora falar só sobre mais 2 temas e a gente encerra a entrevista. Chuvas de verão na Ilha do Governador. Qual o plano estratégico da Prefeitura do Rio sobre esse tema que inunda vários bairros, subbairros, o pessoal fica debaixo d'água? O que a Prefeitura pretende fazer para isso? E aí, a nossa penúltima pergunta. Marcelo, deixa eu então rapidamente responder. A Ilha do Governador tem alguns pontos críticos que a gente precisa reaver, né? A gente precisa analisar, precisa pedir ao prefeito para que ele venha tomar de imediato, né, uma atitude. Algumas áreas nós conseguimos resolver. Eu morei na Gustavo Augusto de Resende praticamente durante quase uns 10 anos ali. E basicamente na minha segunda, um ano e meio após, né, do meu mandato, nós conseguimos, na época com o Eduardo Paes, fazer toda aquela reestruturar todas as galerias pluviais, conseguimos. Nós tivemos agora recentemente, aí ali agora não tem mais esse problema de enchente, mas o Cacuia é muito complicado. As lojas que ficam ali mais baixas, né? Parece que o pessoal batiza de Veneza. Ali fica horrível, a água sobe. Eu já conversei essa semana com o secretário de Habitação e Obras, no caso o Índio da Costa. Ele já vai mandar uma equipe para ver como é que estão essas galerias. Nessa última chuva, deixa até registrado, Cacuia, Cocotá, Tauá, Praia da Bica, as pessoas não sabiam o que era praia e o que era mar. Porque realmente assim, a água chegou num ponto que lojas no Cocotá, as pessoas divulgaram e tudo, né? Que entrou e perderam o equipamento. Então, assim, saber o plano estratégico mesmo, né? Para poder a população... assim, de cara eu acho que a gente precisa trazer, e aí já está firmado uma visita desses técnicos aqui na ilha para viabilizar algumas áreas, tá? Eu estive conversando agora nesse sábado, dia 24, né? Com uma pessoa que mora ali próximo às Pitangueiras, e ele falou, Tânia, aqui não tem nenhuma rede pluvial. A água, quando bate, ela vai direto ali para o sentido, né, das Graças. Então, como é no alto, ele não sofre, mas quem mora embaixo, ali... Inunda tudo. Vira uma cachoeira. Vira. Então, você vê uma área que tem casas maravilhosas, belíssimas, ali na subida das Pitangueiras, só que não tem galeria nenhuma. E aí eu fiquei de também levar o técnico lá. Então, assim, e as pessoas ficam ilhadas, né? Ilhadas. Não pode nem entrar em casa. Agora sim, Marcelo. Fora que às vezes falta luz também, que eu sei que aí não é tributo da prefeitura, mas aí falta luz, tudo inundado. Imagina como o cidadão fica, né? Lógico. Então, assim, Marcelo, tem pontos críticos na Ilha do Governador. Agora, recentemente, em 2017, nós conseguimos terminar, né, iniciar e terminar uma encosta ali na altura da estrada Rio-Jequiá, próxima ao Bugiúgue, um pouquinho mais para frente, bem em frente ali ao 17º Batalhão. Durante 7 anos, aquelas famílias ficaram fora das suas casas, porque, infelizmente, o prefeito anterior, ele não deu prioridade e agora a obra terminou. Ou seja, se tivesse de novo a chuva foi agora recentemente, e se não tivessem feito isso, mais uma vez ia descer ali, sabe Deus o que... Poderia até perder vidas, né? Exatamente, como havia perdido. Ali faleceu uma senhora, porque caiu, né, todo o barranco caiu dentro da casa dela, e ela chegou a falecer, e a Defesa Civil interditou várias casas ali. Porém, há 7 anos nada foi feito. E eu brigando, indo diversas vezes lá. O que eu acho chato, Marcelo, eu quero aqui desabafar com você e com teus amigos da rede social, é que eu acho o seguinte, a gente não pode tratar as pessoas, né, como, digamos, um chamarisco de voto. Você não pode tratar o outro, entendeu? Desrespeitar a pessoa, tá? Porque aquela pessoa ali
está sendo apoiada ou está sendo, enfim, algum político está pedindo por ela. Poxa, o vereador, o papel dele é esse. É estar na rua, é fiscalizar, é pedir, é cobrar. Esse é o papel do vereador. Independente, Marcelo, se ele é do seu partido ou não, o mais importante é você atender a população. Então, por diversas vezes eu fui na Rio Águas, na Secretaria de Obras, inclusive com esse ex-secretário, que infelizmente hoje está preso. Por diversas vezes eu fui lá com pedido na mão, conversando, levei as pessoas até ele, até a secretaria dele, dizendo a importância de concluir essa obra. E nada foi feito. Aí agora nessa gestão, uma vez só, eu levei o prefeito até lá, que ele fez uma visita aqui na Ilha do Governador em vários pontos. Eu falei, o senhor precisa conhecer, o senhor precisa ver aquele espaço como é que está. E ele ficou horrorizado, porque com essa chuva de agora, ia descer mais ainda, ia acabar com aquelas casas. Ia tirar muitas vidas também, né? Então, até assim, quando isso, né? Exato, então, mas é que eu tô te dizendo, você não pode tratar o ser humano, entendeu? Só por questões partidárias. Isso é horrível. Eu acho que a vida do político, ele tá ali para servir a população, quem quer que seja. Entendeu? Eu não faço a coisa pensando no voto. Eu faço a coisa por cidadã, por ser uma pessoa comum, cidadã, entendeu? Por querer resolver o problema. Agora, tem coisas que eu não conseguia fazer, porque infelizmente achavam porque a Tânia vai ganhar voto. Independente disso, eu não dependo disso na minha vida. Eu sou pedagoga, eu trabalhei durante 10 anos numa escola particular, eu sou orientadora educacional. Então, assim, a minha trajetória não foi só política. Eu não vim de uma vida política. Entendeu? Eu não tive padrinho político de dizer assim, bota a Tânia lá porque a Tânia é minha filha, a Tânia é minha sobrinha. Não, eu vim de baixo. Eu fui conselheira tutelar, fiz 300 votos, morei numa comunidade. Foi quando você foi conselheira, só para fazer essa pergunta? Em 1999. Aí fiquei em 99, 2000, 2001. Quando foi em 2002, Marcelo, eu fui para a coordenadoria de assistência social. Administrei 92 creches no município, nessa área toda aqui, que a gente chama da P32. Sim. Além dessas 92 creches, eu ainda trabalhei com os SEMASs, que no caso era SEMAS, hoje é CRAS. Né? Trabalhei com as CRAS, que eram 9 na minha área. A área maior era minha. Então, eu vim galgando meus espaços. Entendeu? Eu não vim cair de paraquedas na ilha para ser política. Eu nunca sonhei em ser política, ao contrário, eu achava horrível. E de repente, pela área social que eu comecei a trabalhar, né, até o próprio César Maia, quando na época era prefeito, quando ele esteve visitando a coordenadoria, nós estávamos fazendo uma discussão. Grande prefeito César Maia. Sim, meu amigo na Câmara. Grande prefeito. Meu amigo na Câmara, gosto dele demais, é um mestre pra gente lá na Câmara. E humilde. César Maia é um dos ex-prefeitos assim, mais queridos, né? Então, da história da cidade do Rio de Janeiro. Então, deixar registrado isso. Não, eu gosto dele, ele foi meu chefe. E ele falou assim pra mim uma vez, quando ele estava na coordenadoria, Tânia, que bacana esse trabalho que você desenvolve, porque nós pegávamos os idosos, Marcelo, e íamos lá pro teatro, Carlos Gomes fazer o Carlos Gomes fazer atividades, né, com eles lá de teatro, de música, de dança. O César achava aquilo maravilhoso. Então, assim, é um trabalho que eu desenvolvo lá de trás, entendeu? Eu não fui uma pessoa que assumiu um cargo, digamos. E outra coisa, depois que eu saí da coordenadoria, Marcelo, eu me ausentei da área pública. Me ausentei totalmente. Eu fui trabalhar com a parte social, mas particular. Né? E depois foi que acharam que eu tinha um filho político, enfim. Todo mundo sabe que essa semana aí choveu muito mesmo, essas chuvas de verões aí estão inundando toda a cidade do Rio, tudo que é lugar do Rio de Janeiro que não tem uma canalização legal, está entupindo tudo, e aqui na Ilha do Governador não é diferente, né? O Cocotá, quando chove, fica submerso, a Praia da Bica parece um rio, né? O pessoal posta as fotos todinhas, Tauá, o Cacuí também. Então, assim, toda a ilha, praticamente, onde não tem uma obra ali, fica inundada. É a Veneza, né? Aí eu tô aqui aproveitando, tô com a vereadora Tânia Bastos, a gente tem que fazer as perguntas mesmo, né? Até porque, assim, o vereador, ele é aquela pessoa que fiscaliza, né? Para o cidadão. Então, a gente tem que, né, passar as demandas para poder ver se isso tem uma solução. Então, qual seria o plano estratégico para isso, para a Ilha do Governador? Marcelo, boa pergunta.
a gente sabe que na Ilha do Governador existem vários pontos críticos e isso aí é de muitos anos, né, de agora. Um deles, por exemplo, eu quero aqui dar para você e para os teus amigos do Facebook, também aqui cumprimentar a todos. Nós tivemos uma grande obra, né, que foi feita em 2013, me parece, 2012, 2013, finalizou em 2014, que foi ali na rua Gustavo Augusto de Resende. Todas as vezes que vinham essas pancadas de chuva, os carros ficavam submersos. E nós conseguimos, com o gestor anterior, uma grande obra ali. Eu morei próximo e todas as vezes que nos chovia, a gente tinha esse problema. Com esse verão agora, já foi dito aí nos canais, em toda a mídia, que nós teremos muitos pontos aí alagados por conta das pancadas de chuva do verão. E já começou. E a ilha está sujeita a isso. Não está fora, né? Não está fora. A Baía de Guanabara, aqui. Né? Existem algumas galerias, né, de rede pluvial que, infelizmente, as manilhas são pequenas, não comportam o fluxo de água. Cacuia, por exemplo, há muitos anos essa área do Cacuia sempre tem esse problema de alagamento. Então, na semana passada, eu até teve uma votação na Câmara que nós ficamos até 1h30 da manhã, da madrugada. No dia seguinte, eu conversei com o secretário de Obras e Habitação, no caso, né, que é o Índio da Costa, e o Índio ficou de encaminhar para mim um técnico para nós avaliarmos alguns pontos, tá? Para tentarmos agora em 2018, pelo menos minimizar, né? Alguns pontos serão resolvidos, outros a gente vai tentar minimizar. Lógico que tudo isso requer demanda, né, verba, recurso, e eu não posso mensurar aqui para você qual o volume desse recurso, até porque primeiro tem que vir, né, a equipe técnica para fazer a avaliação. Na semana passada nós já estivemos aqui no Parque Royal, onde uma área do Parque Royal tem um esgoto enorme ali, mas ali tanto chuva, né, quanto sol, sempre o problema é crítico, né? É um problema horrível. O esgoto fica na porta das pessoas o tempo todo. E gera doença. Gera doença. Gera muita doença. Então, já estivemos lá com a equipe técnica, visitando aquela área, e eles já estarão fazendo agora as obras para alargar essas redes, né? Fizemos também uma visita com esse mesmo grupo lá na comunidade do Dendê, onde existe uma área crítica, não tem encosta, é um barranco, e a qualquer momento pode acontecer uma tragédia também. Nossa, meu Deus. Como aconteceu ali na estrada do Rio Jequiá, bem próximo ao 17º Batalhão, onde o prefeito Marcelo Crivella esteve lá pessoalmente e verificou aquela área toda, e hoje, já daqui a pouquinho, né, eles estarão inaugurando aquele espaço, porque foi feita uma encosta. Então, assim, e aquela área ali, Marcelo, estava há 7 anos, tá? A prefeitura ignorou. Eu já estive em 2015 lá com o pessoal em 2014 eu estive lá com o pessoal da secretaria, fui para lá em 2015, fui também em 2016, mas até então o ex-prefeito, ele não resolveu nada, nem queria tomar conhecimento. Algumas vezes me recebia no gabinete, assinava dando ok para o secretário de obras resolver, e o ex-secretário de obras não resolvia nada. Esse que infelizmente está preso aí. Então, assim, eu acho ruim a postura de um parlamentar ou a postura de um prefeito, onde ele apenas, né, atende a demanda de uma população por interesse. Porque essa questão, Marcelo, é a questão de vida ou morte. Vida ou morte. Você está lidando com pessoas, está lidando com o ser humano. E você não atendeu uma demanda porque o vereador daquela área, né, o vereador que pediu para você, não era do seu partido, né, você institucionalizar, tá,
uma demanda como essa, eu acho que é a pior coisa do ser humano. É você, entendeu? Não atender por questões políticas, partidárias. Isso é muito ruim. Por que eu digo isso? Porque foi revoltante, Marcelo. Ali teve pessoas que já veio a falecer. Teve uma senhora que veio a falecer. E hoje, Tânia, como estão as coisas e até que pé isso está andando? Então, é como eu estava te falando, já estive com o secretário da Costa, ele já está disponibilizando, passando as festas aí, agora, né, a próxima festa agora, que é o Réveillon, a partir de janeiro, ele já está disponibilizando o técnico para ver os lugares, os pontos principais. Não vou te garantir e nem vou fazer promessas aqui. Porque eu só faço uma promessa quando eu sei que eu vou cumprir. Eu, Tânia, vou cumprir. Tânia Bastos, eu, enquanto pessoa. Quando eu dependo de terceiros, Marcelo, eu não posso garantir, tá? Mas o meu papel aqui é passar a demanda. E ele já se disponibilizou. Fiscalizar, né? Sim, fiscalizar. E cobrar e, né, passar a demanda. A demanda vai ser passada para o técnico, ele vai encaminhar, tá? E ele vai ver esses pontos principais. Agora, a questão de executar depende, obviamente, de orçamento de dinheiro, tá? Depende de dinheiro. Eu faço voto que em 2018 a gente tenha realmente é o que a gente mais faz votos, né? Eu faço votos que a prefeitura tenha os cofres mais bem melhores do que em 2016, tá? Melhor, desculpa, 2017. Não, eu gostaria até que fosse 2016, porque em 2016 tinha dinheiro. Eu não sei porque que não foi feito, né? Mas em 2017 a gente sofreu com toda a gestão que, enfim, deixaram pra gente. Mas é vida que segue. Não estou aqui criticando ninguém, nem quero que ninguém ache que eu estou criticando a gestão anterior. Eu só estou te explicando também para as pessoas do teu Facebook qual é a realidade da coisa. Então, é revoltante quando você não faz uma coisa, como eu te falei, porque simplesmente quem te pediu não era do teu partido, ou quem te pediu, você não tem interesse de querer resolver, porque foi pedido por aquela pessoa. Eu acho que quando você está na vida pública, você tem que pensar como no todo, né? Tem que pensar no todo. Então, a minha opinião é essa. Mas a gente vai ter essa resposta a partir do ano de 2018. Agora, os técnicos irão fazer vão sinalizar alguns pontos críticos, né? E aí a gente vai agora tentar solucionar. Não posso garantir se vai acontecer, como eu te repeti, e eu quero ficar aqui bastante claro que não estou prometendo nada. Eu estou trabalhando, estou pedindo para que as coisas aconteçam. Então isso aí é a resposta da Tânia, né, sobre o plano estratégico, né, que não só na ilha, mas como em vários lugares da cidade do Rio de Janeiro, chove e inunda tudo. É um problema já antigo, né, que para 2018 eles vão, né, se esforçar para acabar com esse sofrimento. Porque quando chove, além de inundar tudo, também tem outros problemas, como falta de luz, né, e tem pessoas que têm neném em casa, idosos, as pessoas sofrem muito. Por isso que isso tem que ser resolvido para 2018. Agora, Marcela, a população também tem que ajudar. Porque agora mesmo, nessa madrugada de quinta para sexta, quando eu cheguei na ilha, né, eu fui até o Cacuia, eram várias garrafas PET. Tem até sofá boiando, se você for ver, eram várias garrafas, os garis estavam pegando garrafa PET no chão da estrada da Cacuia. Então, assim, a população precisa entender que esse lixo que ele coloca, né, na rua, amanhã pode se tornar uma grande tragédia. Vai entupir o bueiro. Tânia, você teve vários projetos de lei, né, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E um deles, qual foi o projeto que te deixou mais feliz, que se tornou, que fez a Tânia ficar feliz, que te realizou, né? Esse projeto realmente eu estou ajudando. Marcelo, qual foi o projeto? A Menina dos Olhos. Para a gente fechar a entrevista. A Menina dos Olhos, para mim, a Menina dos Olhos. Eu tenho vários projetos na Câmara, assim, sancionados pelo ex-prefeito. Que bom, né? Tem coisas que a gente se sente, assim, bastante útil. E um desses projetos que, sem ser o que eu estou querendo dizer para você que é a Menina dos Olhos, mas existe o projeto que fala dentro das repartições, né, de estabelecimentos de beleza, como esses salões de beleza,
o equipamento tem que ser descartável, esse projeto é meu. Então, todas as mulheres, quando vão no salão, elas veem... Antigamente, quando a gente ia no salão fazer uma mão, né? Ou, enfim, as meninas que embelezam nossas unhas, elas usavam uma cambuquinha de água e você colocava a mão ali, enfim. Hoje... enfim, o alicate também era, né? Enfim, todo mundo usava o mesmo alicate. Hoje tem que ter estufa. Para esterilizar, Para né? esterilizar. Até para não pegar doença isso, também, né? É importante. Você corta um bife, hepatite, entre outras doenças, né? Hepatite, exatamente. Então, hoje nesses salões de beleza, nós temos assim, esses kits de higiene que eles precisam utilizar. Isso é bacana, parabéns. Entendeu? Então as mulheres usam luva, enfim, não tem mais o alicate, ele tem a estufa, né, para fazer a esterilização. Enfim, então é um projeto que eu fiz, né, que dentro desses estabelecimentos teria que ter essa conduta e, sabe, pegou. Hoje todos os salões, a vigilância sanitária fica de olho nisso. Agora, a menina dos olhos, como eu estou te falando, é a questão do autismo. Ah, que bacana. Hoje eu tenho um enorme prazer, porque para mim isso aqui foi uma missão. Hoje, se amanhã eu não estiver mais como vereadora, não estiver mais como parlamentar, estiver numa outro patamar da minha vida, só Deus sabe onde a gente vai estar amanhã, mas se eu não for mais, né, mais política, vamos colocar assim, não tiver mais inserida nesse contexto, eu vou te dizer uma coisa. Eu cumpri minha missão. E a minha missão foi essa aqui. Foi ajudar famílias com o transtorno do espectro autista. Isso aqui, para mim, Marcelo, foi o maior ganho da minha vida, não só como profissional, mas também como pessoal. Entendeu? Por quê? Porque eu conheci famílias que, infelizmente, eles não tinham nenhum atendimento do poder público, tá? A população como um todo não os conhecia. A população não os conhecia. Tinha até um certo preconceito. O preconceito, né? Era enorme. Imenso, gigante. E tinha até famílias que nem sabiam que os seus filhos eram autistas. Achavam que denominavam, enfim, colocavam aí várias nomenclaturas em cima daquela, né, do problema que essa criança, enfim, comportamental tinha. A minha lei, ela é 5.389, que fala sobre os autistas. Essa lei, ela tem uma cartilha, que a lei fala sobre criar uma cartilha para que as mães saibam que o seu filho é autista através de uma atividade, de uma informação lúdica, né? Então aqui você tem de uma forma bem lúdica mesmo, em forma de desenhos e com pequenas frases, né? Identificando o que realmente é o autismo. Além dessa lei, tá? Que foi a criação dessa cartilha para que as pessoas soubessem quem é o autista, tá? Eu também comecei a me relacionar muito mais com eles, tá? E além disso, fiz também a lei do lacinho, que é dar prioridade para os autistas nestes estabelecimentos comerciais. No supermercado, por exemplo, como em fila do banco, né? A pessoa fala assim, mas tem um desenho lá na plaquinha, pessoas com deficiência. Mas você olha para o autista, você não sabe se ele é deficiente. Tem autista que não realmente, né, não tem traço. Não tem traço. Não a tem criança traço. Autista, ela não Sim. tem nenhum traço. Nenhum. Você olha para ela e você fala assim, essa mãe está fazendo o que nessa fila de prioridade? Mas a partir daquele momento em que a pessoa conhece o autismo, né, o cidadão conhece, né, a população conhece o autismo, ela entende por que aquela mãe está fazendo ali naquela fila de prioridade. A criança autista, ela tem diversos problemas, né, de comportamento. E aqui nós temos um deles, né, que eu quero aqui até falar o seguinte, os principais, né, eu quero aqui citar pelo menos uns 3. E aí aqui, dentro dessa cartilha, tem um que tem, além dessas, né, ele diz o seguinte: dificuldades em manter contato visual.
resistência em mudanças de rotina, hiperatividade física. A criança às vezes está dentro da fila, Marcelo, e aí começa a gritar, começa a cair no chão, começa a andar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí, quem não conhece diz assim, nossa, essa mãe dá educação para os seus filhos, não? Olha só como é que está essa criança. Está gritando aqui. E é o transtorno. Não, realmente é necessário mesmo então, ter assim, uma lei para poder assegurar o direito da pessoa, né? Então, assim, Vou até mostrar. ele se isola, a criança fica totalmente isolada. Esse que é o lacinho? Esse é o lacinho. Esse é o lacinho. Lacinho, né? Representando os autistas, né? Parabéns, Tânia. Muito lindo o projeto. Então, assim, o comportamento dela é totalmente diferente, né, das outras crianças. E por não ter uma característica física, né, digamos, não ser cega, né, enfim, não ter algum problema físico nas pernas, nos membros inferiores ou superiores, as pessoas falam assim, ela é normal. É uma criança que não, eu digo normal no sentido de físico, sim, né? Sim. Ela tem 2 braços, ela tem 2 pernas. Ué, como é que essa mãe, entendeu? Que prioridade é essa? Então as pessoas não conhecem. Então é muito bom as pessoas saberem que realmente o autismo existe e cada vez mais no nosso país nós temos um percentual enorme. A cada 60 mil hoje, né, existe um percentual bem maior, tá? De crianças autistas. Agora, recentemente, uma amiga da família acabou de descobrir, o filhinho dela vai fazer 2 aninhos, não fala, só grita, né? Enfim, então todos os sintomas, né? O diagnóstico, né, que nós colocamos aqui, essa criança hoje ela tem, e aí a mãe descobriu que ele é autista. Então, assim, é um tratamento muito complexo, tá? Porque tem profissionais e profissionais, tá? E a lei do lacinho que nós fizemos, Marcelo, é uma lei que pegou alguns estabelecimentos, até mesmo de cinema, por exemplo, eles têm lá, o cinema está lá, enfim, dando prioridade para essas crianças. Então, Marcelo, eu volto a repetir, hoje, para mim, Marcelo, é o maior ganho da minha vida, não só profissional, mas também pessoal, tá? Foi a lei, as leis, né? Porque eu tenho uma, para cada ano eu tenho uma lei. Foram as leis direcionadas para as pessoas autistas. Agora, para a gente finalizar, né? Grupo Compartilha, né? O Grupo Compartilha aqui da ilha, que você apoia eles, né? Todo ano tem uma passeata, né? Que fala, né? Que reúne. Na Praia da Bica esse ano teve também. Você pode falar um pouquinho para a gente finalizar? Sim, o Grupo Compartilha eu conheci por conta de uma caminhada que já ocorre lá no Leblon. Já estão lá na 7ª caminhada no Leblon, tá? Há muitos anos eles já estão lá fazendo esse período todo. E lá eu conheci uma mãe, tá? Que melhor, ela me conheceu porque são mais de 7 mil pessoas, 5 mil pessoas, cada ano vai crescendo, né? Já estamos na 7ª caminhada. Então, assim, a primeira caminhada que nós organizamos deu 100 pessoas. A última agora, em 2017, deu quase 7 mil pessoas. Então, assim, cada ano vai crescendo. Você vê qual é a importância de você divulgar o transtorno, né? E aí, lá, eu fui abordada aqui na ilha por uma mãe que estava caminhando lá e ela viu a cartilha, achou interessante e me procurou aqui na ilha. Ela é moradora e falou, Tânia, por que você organiza sempre lá no Leblon? Eu falei, porque lá no Leblon eu conheci primeiro esse grupo. Foram eles que me procuraram, eles que, na verdade, né, eu os conheci, fui até a casa deles para falar sobre um projeto que era esse projeto, e eles ficaram encantados porque nenhum vereador, esses anos todos, né, nenhum vereador tinha falado sobre o autismo. E aí ela falou assim, Tânia, por que você não faz uma caminhada também na ilha? Eu falei, não sei. Ela falou, vamos fazer, vamos começar a criar. Eu acho que se nós começarmos a fazer essas caminhadas, não só na ilha, tá? Mas também em outros bairros do Rio, vai ficar bacana, porque quanto mais a gente divulgar, é melhor pra gente, melhor pra nós mães, né? Pais também, óbvio. E eu falei assim, então ótimo, vamos fazer isso. Vamos começar a divulgar. E aí surgiu esse grupo, que no caso é um grupo de pais,
e eles se sentiram super honrados de estarem participando, né, da primeira caminhada na ilha, que deu aproximadamente quase umas 1.500 a 2.000 pessoas. A primeira caminhada, ela já nasceu grande, mais do que a caminhada do Leblon. A caminhada do Leblon deu 300 pessoas. E aqui, vê, né? 300 pessoas. E aqui deu quase 2.000 pessoas na primeira caminhada. Foi muito bacana. Tivemos o apoio da prefeitura na época, né, o prefeito em a primeira caminhada foi em 2014, o prefeito fez foi bacana, ele, deu todo apoio, enfim, com fechamento de rua, enfim. E aí nós fizemos essa caminhada lá. Esses pais, hoje, tornaram-se meus amigos. Hoje nós somos super amigos, a gente, enfim, né, a gente conversa sempre, né, sempre trocamos ideias. Recentemente eles estiveram lá no Ilha Plaza, fazendo o Natal, né, tirando foto com Papai Noel. A Ilha Plaza abriu esse espaço recentemente, o Compartilha teve lá, e surgiu o nome Compartilha, foi deles mesmo. Mas a gente vai fazer uma caminhada, mas quem está criando a caminhada? O grupo de pais. Mas esse grupo de pais de quê? Aí, vamos fazer um nome? E foi assim, bota como vamos fazer? Aí começaram a dizer, falarem alguns nomes. E aí, não, vamos botar Compartilha. Por quê? Vamos compartilhar, porque a gente precisa compartilhar com as pessoas, a ideia, né? As ideias, os nossos problemas. Vamos compartilhar, né, o transtorno que todo mundo precisa conhecer. E aí ficou esse nome, Compartilha. E todo mundo começou a trabalhar, enfim, a brincar e a dar esse nome para todas elas, para todas as caminhadas, e ficou, né, e pegou. E esse ano também teve na Praia da Bica, né? Teve na Praia da Bica. Foi um sucesso muito grande. Foi na Praia da Bica. E é importante frisar o seguinte, uma emissora, ela se interessou, tá, pelo transtorno, achou interessante a história de cada pai e mãe, e acabou, assim, tipo, apadrinhando. Então, as coisas que acontecem no Rio com em eventos, enfim, do autismo, essa emissora, que é uma emissora que é a TV Record, quer dizer, Record TV, ela acabou ajudando, né, a divulgar. Então, hoje ela deu toda a estrutura, né, de mídia pra gente, até divulgação na própria intervalos, né, de comercial. Isso foi muito legal. Então, aqui, assim, a gente precisa entender um pouco do autismo. E você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é bom vocês saberem. Preste bem atenção. Dificuldade na interação, ou seja, age como se fosse surdo. Na socialização, quer dizer, tendência a isolamento, a criança fica só, não quer brincar com ninguém, não conversa com ninguém, não brinca com outras crianças, né? E na própria comunicação, que é a dificuldade da fala. Todos esses sintomas aqui identificam uma criança autista. Então fique ligado. E você que não tem um filho autista, aprenda a respeitar os autistas. Eu acho que foi. Eu tô aqui na casa da Tânia Bastos, bati um papo com ela super bacana. Fiz dois blocos de entrevista, número 1 e número 2. Esse é o segundo bloco. Muito em breve vai estar na rede social. Né? Feliz Natal, próspero ano novo para todo mundo, né, Tânia? Feliz Natal, um próspero ano novo para você também, para sua família. Sucesso na sua carreira, né, como vereadora. Que venha projetos maravilhosos para sua mente, em benefício à nossa população, né? E deixa a sua última mensagem final para a gente encerrar a entrevista, segundo bloco. Sim, dizer a todos vocês, primeiro agradecê-lo, agradecer ao Marcelo por esse carinho de estar vindo aqui na minha casa para conversarmos um pouco sobre o bairro, né? E não só o bairro, mas também as questões do nosso município. Faço voto que em 2018 nós tenhamos um ano maravilhoso, um ano de excelência, sabe? Com todas essas demandas resolvidas aqui na Ilha do Governador. Estarei sempre lutando. A luta não é só da Tânia, mas é a luta de todos os insulanos. Isso que é muito importante frisar. E agradecer imensamente o carinho das pessoas, o carinho, as críticas também. Eu acho importante, Marcelo, quando as críticas vêm, porque as críticas construtivas, tá? E não aquelas críticas depreciativas, né? Essas aí a gente deixa de lado e até ignora. Mas as críticas construtivas, Marcelo, elas são bem-vindas. E até porque a gente precisa o tempo todo nos autoavaliar, né?
eu preciso me avaliar todos os dias, eu preciso entender onde eu estou errando, aonde eu estou acertando, para cada vez mais a gente galgar os nossos espaços aí e, né, oferecer o melhor para as pessoas. É para isso que eu estou aqui, para oferecer o meu melhor, tá bom?